pessoal? Então, hoje para nossa aula de português, eu fiz um videozinho aqui com dicas para a gente produzir um bom texto. Vamos lá? Então, o que nós não podemos esquecer quando vamos produzir um texto? Vocês lembram? O que é o principal, aquilo que a primeira coisa que a gente vê. Muito bem, o título. O título é o nome do nosso texto. Ele deve estar relacionado com uma imagem, com um texto inicial ou com um tema, ou ainda com os três, né? Então, se eu der uma imagem somente, vocês vão observar a imagem, ver o que está acontecendo naquela imagem, colocar a imaginação de vocês para funcionar e vão produzir um texto bem legal. Eu posso dar um texto inicial, como aqui. Há um tempo atrás, nas férias de verão, Márcio conheceu alguns amigos e brincava todos os dias com eles. Todos gostavam, e aí vocês vão continuar esse texto. Ou eu posso dar só um tema, pedir para vocês fazerem, por exemplo, um texto sobre. O tema vai ser férias. Vocês podem dar um título a partir dali, né? As férias de verão, sei lá, as férias de inverno, as minhas férias, tá? E a partir daí produzir o texto, então. O que a gente não pode esquecer em um texto? O que a gente tem que observar? Também os parágrafos, né? Eles organizam o nosso texto, né? Que deve ser dividido em quantas partes? Quem é que lembra? Quantas partes um texto é dividido? Começo, meio e fim, muito bem. Então, a gente pode fazer um parágrafo para cada parte. Um parágrafo para o começo, um parágrafo para o meio e um para o fim, certo? Nós temos que observar também algumas coisas. Por exemplo, letras maiúsculas. Elas são usadas em início de frases e em nomes, né? Neste caso aqui dessa frase aqui, tem os dois, né? No início da frase e lá no meio da frase, quando tem algum nome. Temos que cuidar também a repetição de palavras, principalmente quando elas estão próximas. Tá? Eu dei dois exemplos aqui de frases, e qual dessas frases aqui, qual dessas duas aqui, tu acha que está escrita adequadamente? Vamos ler a primeira. Eu fui ao mercado, eu estava procurando café, mas não encontrei. Daí eu fui embora. Olha a segunda. Fui ao mercado, eu estava procurando café, mas não encontrei o que queria, então eu fui embora. Qual tu acha que está escrita adequadamente, que não está tão repetitiva? Ah, a segunda, muito bem. Olha aqui, ó. Um eu, dois, três, quatro eu tem nessa frase. E não precisa de tudo isso, certo? Então, a gente pode, quando tem palavras repetidas, ou a gente observar antes de escrever, a gente substitui, ou exclui, ou tira aquelas palavras ali, como no caso lá da segunda frase, ó. Aqui tinha um eu tirei esse eu, né? Aqui também, ó. Daí eu fui embora, né? Mas eu não encontrei o que queria, eu tirei o eu daqui, tirei o eu daqui, certo? Aqui temos um outro exemplo. Fui à casa da minha amiga Joana. Ela gosta muito de brincar e eu também. Eu e ela fizemos os temas, organizamos os materiais e brincamos. Eu e ela aproveitamos o dia muito bem. Ela é muito divertida e querida. Depois, eu e ela dormimos. Olha só quanta coisa repetida tem aqui e tudo igual, né? Está repetido sim. Vamos ver. Fui à casa da minha amiga Joana. Ela gosta muito de brincar e eu também. Fizemos os temas, ó, eu tirei esse eu e ela, né? Excluí, não tem necessidade. Organizamos os materiais, aproveitamos o dia muito bem, certo? Tirei esse eu e ela aqui de novo. Aproveitamos o dia muito bem. E aqui, vamos ver, o que a gente pode colocar aqui no lugar desse ela? Para não colocar de novo, ela.
Joana, muito bem, o nome dela. Joana é muito divertida, poderia ter posto. A minha amiga é muito divertida. Ótimo. E agora, esse eu e ela aqui de novo, vamos trocar. Como é que a gente pode fazer? Depois, se é eu e ela, tá falando de quem? Nós. Depois, nós dormimos. Ótimo. Ficou bem melhor o nosso texto assim, não ficou? O daí pode ser substituído pelo então, pelo por isso e pelo assim, para a gente não ficar, às vezes a gente escreve ou até fala, né? Ah, daí, daí. Fica chato, por isso eu botei esse blá 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 aqui, é sempre a mesma repetição. Agora nós vamos falar das partes de um texto, né? Como a gente já viu, um texto é dividido em três partes. Quais são mesmo? Começo, meio e fim. Cada parte tem formas diferentes de iniciar, que é o que a gente vai ver. Por exemplo, para o início do texto, né? Para o começo, a gente pode usar essas, vamos subdividir, vamos dizer assim, né? No começo do texto, lá no primeiro parágrafo, o que que tem que ter? Quando aconteceu, onde aconteceu e quem, né? Aconteceu, quem fez ou com quem aconteceu. Para o quando aconteceu, a gente pode usar, né? Essas três frases iniciais aqui. Era uma vez, um certo dia, há muito tempo atrás, né? Todas essas. Onde aconteceu? A gente vai ter que dizer em que lugar aconteceu. Ah, em um castelo distante, em um lindo jardim, e as outras. E com quem aconteceu? Foi com uma bela princesa, as crianças de uma cidade, algumas pessoas, né? E assim por diante. Então, lá no começo, a gente vai ter que trazer essas três informações, tá? Lá no primeiro parágrafo. Depois, a gente vai dividir em meio e em fim, tá? A gente já falou do começo, agora a gente vai falar do meio. O meio, o que aconteceu? De repente, a gente para o início desse parágrafo, a gente pode usar essas frases aqui iniciais, né? De repente, nesse momento, em seguida, ou outras também que vocês tiverem, né, para contar o que aconteceu. E no final é como terminou. Foi então que ele percebeu que a princesa estava adormecida, sei lá, né? E como que terminou a história, tá? Ó, por fim, finalmente, por isso aí, claro, tudo vai depender do que vocês estão contando, tá? Depende do texto de vocês, né? Da história, daquilo que vocês fizeram. Muito bem, então nós devemos sempre verificar se o nosso texto responde a essas perguntas aqui. Quando, quem, como, onde e o que, tá? Não precisa ser exatamente nessa ordem. Só que, claro, tem que estar no começo, o que é do começo tem que estar no começo, o que é no meio tem que estar no meio, o que é do fim tem que estar no fim. Certo? Aqui eu trouxe um textinho para vocês verem. Depois nós vamos fazer uma atividade para ver se nesse texto aqui tem aquelas perguntas lá que eu fiz, que um texto tem que ter, que é quando, onde, quem, o que e como, tá? Para ver se o nosso texto, se esse texto aqui responde aquelas perguntas, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos então agora praticar o que a gente aprendeu. Beijo!